subhanahu wa ta'ala o perdão, suplicando para Allah subhanahu wa ta'ala suas necessidades, suas dificuldades, pedindo para Allah subhanahu wa ta'ala ter misericórdia dele e perdoar os pecados dele. E é nesse dia no qual Allah subhanahu wa ta'ala atende o pedido de todas essas pessoas e acima de tudo Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os pecados e eles irão voltar zerados de pecados da mesma forma do dia em que eles nasceram. Todo mundo nasce sem pecados nenhum, cada um que fez o Hajj estava lá, ele foi perdoado voltou da mesma forma como no dia em qual ele nasceu. É nesse dia que representa o dia que os muçulmanos estão em Mina e que vão representar os sinais, vão imitar, fazer aquela tradição que representa o que o profeta Ismail, pai dos profetas, ele esteve fazendo quando Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ele para que ele sacrificasse o seu filho primogênito, o seu único filho, Ismail alayhi salam, por ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, que nesse dia no qual, quando o Satanás foi sussurrar na orelha dele para ele não fazer isso, e foi quando foi arremessado as pedrinhas, e lá as pessoas que estão no Hajj fazem esses sinais para representar aquele dia que foi feito dessa mesma maneira. É nesse dia que os muçulmanos que estão no Hajj, eles vão fazer o Tawaf, que é circundam a Kaaba por 7 vezes, e depois cortam o seu cabelo, e depois sacrificam o animal em representar quando Allah subhanahu wa ta'ala ordenou Ibrahim alayhi salam sacrificar o seu filho, e ele colocou a ordem de Allah. A ordem de Allah ele colocou acima do próprio amor do filho. Todo pai ama o filho acima de tudo. Ibrahim alayhi salam ama o filho dele mais do que nós amamos nossos filhos. Mas ele ama aplicar as ordens de Allah acima de tudo. Foi quando ele pegou a faca e ele disse para o filho dele: ó meu filho, eu estou sendo ordenado por Allah para te sacrificar, o que você diz sobre isso? Ele falou: ó pai, sendo um jovem, uma criança, ele foi: ó pai, faça o que você está sendo ordenado, que eu, com a permissão de Allah, você vai me encontrar entre os pacientes. Foi nesse dia que quando ele foi passar a faca, Allah subhanahu wa ta'ala não deixou que a faca cortasse, porque a faca só corta com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala colocou e enviou 2 cordeiros para serem sacrificados no lugar, para que virasse um exemplo para toda a humanidade do que representa a pessoa colocar as ordens de Allah, do que a pessoa agradar a Allah acima de todos os nossos desejos, colocarmos as ordens de Allah acima de qualquer desejo, queridos irmãos. Então nesse dia que, após cortarem o seu cabelo, os muçulmanos sacrificam em representar aquele sinal, aquele acontecimento que foi feito pela ordem de Allah. É nesse dia que os muçulmanos fazem do Monte Safa até o Monte Marwa durante 7 vezes, representando o que a esposa de Ibrahim a.s. Hajar, quando ela estava naquele deserto sem água, sem absolutamente nada, ela estava indo de Safa para Marwa. Todos os muçulmanos fazem isso. Por isso, queridos irmãos, isso representa o dia que o muçulmano, um exemplo para o muçulmano. Logicamente que nenhum muçulmano, nenhum ser humano vai ser ordenado a sacrificar o seu filho. Isso foi um teste para Ibrahim a.s. Mas um exemplo para nós de sacrificarmos um pouco do nosso tempo para praticarmos o din na nossa vida, de sacrificarmos um pouco do tempo do nosso lazer para fazermos nosso salat, de sacrificarmos um pouco do nosso tempo para ensinarmos os nossos filhos a religião que vai ser a salvação, para ensinarmos o nosso filho o que é a sunnah, a tradição do nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de ensinarmos a nós mesmos e a pessoas ao redor, de colocarmos a ordem de Allah, porque um dia iremos partir dessa vida e só irá ter a satisfação de Allah as pessoas que colocaram Allah subhanahu wa ta'ala como prioridade na sua vida. Queridos irmãos, o chefe também ele falou que esse é um dia também no qual é muito importante revivermos os ensinamentos. O Islã são ensinamentos para serem praticados. O Islã não é só o nome de Islã, o Islã é praticar, como o profeta Ibrahim a.s. ele colocava em prática as ordens de Allah. O Islã é praticarmos, e acima de tudo nesse dia de Eid, que é uma festividade, no lugar de outras festividades e comemorações não muçulmanas, que são comemoradas, as comemorações não muçulmanas são comemoradas fazendo mais pecados,
são comemoradas na desobediência de Allah, são comemoradas de todas as formas que não agradam a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas o muçulmano, ele começa o dia do Eid com takbir, dizendo Allahu Akbar, Allah é maior. Quando começamos o dia de Eid, citando o nome de Allah, engrandecendo o nome de Allah, engrandecendo Allah subhanahu wa ta'ala. Quando formos fazer o salat, dizemos Allahu Akbar, são sinais do muçulmano. Na hora de fazer o adhan, o chamamento, Allahu Akbar, Allah é maior do que tudo. Na hora que o filho nasce, a primeira coisa que o muçulmano faz na orelha do seu filho, diz Allahu Akbar. Esses são os sinais do Islã, da obediência, da grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. E nesse dia, queridos irmãos, é um dia de mantermos, essa é uma tradição de Nabi sallallahu alaihi wasallam, de juntarmos os laços familiares. Aqueles laços cortados, aquele meu irmão que eu briguei com ele, não falo com ele, eu falo que ele foi culpado da minha briga. Meu pai eu não falo com ele, minha mãe eu não falo com ela, meu irmão eu não falo com ele, meu filho eu não falo com ele. No Islã não existe isso, queridos irmãos. Vem no hadith que Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz, a relação familiar, corte a relação entre eu e essa pessoa, da pessoa que cortou a sua relação com o familiar dele, e junte a minha relação com essa pessoa, com aquelas pessoas que juntaram a relação com os familiares dele. Queridos irmãos, se queremos que nossas ações cheguem até Allah, não adianta a gente falar, eu não falo com ele porque ele fez mal para mim, ele falou mal de mim, ele que começou. No Islã não existe isso. O Sheikh, ele disse um exemplo, que é o exemplo maior, porque Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah fez ele o exemplo maior para toda a humanidade. Quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele veio com o Islã, Allah deu a profecia, ele foi perseguido, ele foi apedrejado, os não muçulmanos tentaram destruir ele dia e noite, acabar com ele. Fizeram todos os tipos de maldades, todos os tipos de barbaridades, todos os tipos de injustiça com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamais retribuiu, jamais ele retaliou a agressão que ele sofreu com outra agressão. Queridos irmãos, os não muçulmanos, os incrédulos, eles eram em grande quantidade. O profeta Muhammad começou sozinho e começou a crescer o Islã devagar, até que depois de anos, quase 20 anos depois, Allah subhanahu wa ta'ala voltou o domínio com a grande quantidade de muçulmanos para a retomada, a conquista de Meca novamente, que era o lar do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam entrando em Meca com aquele grande exército. Já os não muçulmanos ali em Meca, muitos já tinham fugido, porque viu agora, se nós tentamos matar o profeta Muhammad de todas as maneiras, o que ele vai fazer com nós? Alguns fugiram, outros ficaram lá. Então Nabi sallallahu alaihi wasallam entrou em Meca, e voltou a ter a retomada de Meca. Abu Sufyan, que é reconhecido na história, que não teve uma batalha, não teve uma ação sequer, que era para prejudicar e matar o profeta Muhammad, ele estava presente em todas elas. De repente, quando ele viu que o profeta Muhammad estava vindo em direção a Meca, já estava entrando em Meca com o seu exército, o que aconteceu? Ele fugiu. Ele simplesmente fugiu. Quando ele se encontrou com Ali radiallahu anhu, falou para Abu Sufyan, aonde você vai? Ele falou, eu fiz tanta agressão para ele que agora ele deve estar querendo me cortar em pedaços. Ele falou, vai lá e apresenta. Vai humilhado, vai, pede perdão para o profeta que ele vai te perdoar. Esse Abu Sufyan, que foi o maior inimigo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi simplesmente até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e falou, apresentou a sua desculpa, pediu perdão. Imagina tantas agressões, tantas perseguições que foi por ele foi o que incentivou todas as agressões contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele veio, pediu para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou, não tenha preocupação, eu perdoo tudo que você tenha feito, e que Allah perdoe os seus pecados também. Ele virou muçulmano a partir dessa conduta, queridos irmãos. Esse é o exemplo que deve servir para nós. A gente não deve falar, meu irmão me falou uma coisa, meu primo me disse uma coisa, meu tio falou uma coisa, meu pai eu não falo com ele foi injusto, ele tratou o meu irmão, comigo ele tratou diferente. No Islã não existe isso. No Islã existe o perdão. Nós aprendemos essa conduta do nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas nesse dia de Eid, nós juntamos os laços familiares, pisamos no nosso ego e colocamos o exemplo de Nabi sallallahu alaihi wasallam acima de tudo.
Queridos irmãos, no segundo sermão que o Sheikh ele disse, ele falou da importância, queridos irmãos, de preservarmos o Islã na nossa vida. A importância de preservarmos o Islã na nossa vida, de como buscarmos conhecimento. Ele disse que aqui no Brasil, está certo que tem dificuldades, mas tudo na vida do ser humano exige um esforço e sacrifício. Vou citar um exemplo, isso ele não disse, mas por exemplo, um comércio, a pessoa quer abrir um comércio, mas ele não quer se esforçar no comércio dele, não vai dar certo. A pessoa quer entrar numa USP, mas não quer se esforçar, quer assistir uma aula por semana, não vai dar certo. E o Islã, mesmo no ambiente difícil, a gente vê que o Islã, como vamos preservar, mas nós não estamos dispostos a sacrificar um pouco do nosso tempo diário para aprendermos os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Sheikh disse 3 coisas que devemos fazer para que Allah subhanahu wa ta'ala mantenha-nos firme, para Allah manter firme, Allah proteger a gente, o Islã na nossa vida. Primeira delas, queridos irmãos, aumentar o nosso imã, proteger o nosso imã, trabalharmos em cima da nossa fé para ela sempre estar alta. Segunda coisa, as boas ações não do meu modo, boas ações de acordo com Allah subhanahu wa ta'ala, que é fazer o salat acima de tudo, queridos irmãos. O salat, que é o pilar principal depois do pilar da fé, praticarmos esses 5 salat diários. A pessoa jejuar no mês do Ramadã, a pessoa ir fazer o Hajj, aquele que tem condições físicas financeiras, aquele que dá o zakat, aquele que já é obrigatório para ele o zakat, dar o zakat, aquela pessoa que também respeitar os pais, dar honra aos seus pais, tratar bem os seus pais, aquela pessoa a fazer tudo de forma justa. Esse é a segunda coisa. Terceira coisa, queridos irmãos, estar firme na recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. E a recordação de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, que é o Corão, a recordação de Allah, estarmos constantes para Allah subhanahu wa ta'ala proteger a nossa fé. Então, inshallah, o Sheikh novo veio para cá, já faz uma semana, está com muita vontade, mashallah, de fazer trabalho aqui. Seria muito bom, inshallah, não muito bom, é importantíssimo, queridos irmãos, que participemos diariamente, nem que seja uma vez por dia. Viemos aqui, 8 horas, por exemplo, 8h30, provavelmente nessa hora ninguém vai estar trabalhando. A gente tentar participar, fazer pelo menos o Salat Isha no Masjid e sentar aqui com o Sheikh, fazer nossas perguntas, tirar nossas dúvidas, ouvir um pouco de palestra e trazermos nossos filhos também para aprenderem. Isso aqui é importantíssimo. Allah ibirifiku, jazakumullah khair, wa kullu amin wa antum bi khair, subhanakallah wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin.